sobre a doença de Peyronie. Na verdade, sobre as doenças que deixam o amigão torto, das quais a Peyronie, sem dúvida, é a principal delas, que traz muito sofrimento, muito desconforto para um número grande de homens. E essa live foi pedida várias vezes, então resolvi atender aos pedidos hoje. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu queria fazer para instigar vocês, né? Vocês acham que ter o amigão torto é ruim? E a gente tem uma estatística que pelo menos ali 8 a 10% dos homens tem o amigão torto, tem a doença de Peyronie, mais ou menos 1% vai ter o pênis curvo congênito. Quem vão ter? E o que eu digo, gente, é que talvez vocês conheçam aí vários atores de vídeos adultos que fizeram a carreira com o amigão torto. Então, o fato dele ser torto, em geral, não necessariamente vai trazer problemas. Porque o que importa para o amigão é ele ser funcional. A vagina ela não é completamente reta, né? Ela tem uma angulação um pouco para cima. Então, se essa sua curvatura ela não impedir a penetração, não impedir o seu funcionamento, ela não vai trazer maiores problemas. Só para deixar bem claro, para vocês não ficarem obcecados em relação a pequenas curvaturas. O problema é que a doença de Peyronie, gente, não é uma doença que necessariamente causa curvatura. Ela é uma doença muito desafiadora na medicina, porque ela é uma doença chamada fibrótica. É uma doença que afeta a elasticidade do seu amigão. E eu diria que uma das principais características do nosso amigão é a capacidade de ser elástico. Então, o problema do Peyronie não é que ele deixa o amigão torto, é que ele tira a elasticidade do seu amigão. E aí ele pode trazer deformidades adquiridas. Pois lembre-se, nosso amigão ele funciona como uma mola, né? Quando ele está mole, ele fica no estado contraído. Quando você estimula, aumenta o fluxo de sangue que vai preencher no espaço interno e ele vai se esticando. Então, basicamente, o tamanho do seu amigão e a forma reta depende ali desse alinhamento da saúde desses tecidos. Por algum motivo que não é tão claro ainda na medicina, certamente tem um forte componente genético. Alguns homens começam a desenvolver placas, que é como se fosse um tecido de cicatriz. Então, imagina que você já se cortou alguma vez, depois, né, vem aquele sanguinho, vem aquela casquinha, depois que a casca cai, você olha, fica um tecido diferente da sua pele, né? Pode ser um pouco mais claro, um pouco mais escuro, mas esse tecido ele é rico em colágeno. Se você avaliar esse tecido, ele tem uma elasticidade diminuída. Na sua pele não faz diferença nenhuma, mas no seu amigão faz, porque uma das principais características dessa doença é que, ao diminuir a elasticidade, vai gerar essas deformidades. Uma das deformidades mais importantes é o encurtamento. Como ele diminui a elasticidade, ele acaba diminuindo de tamanho. Então, homens que desenvolvem o Peyronie, em sua maioria, têm diminuição de comprimento. E, às vezes, essa diminuição de comprimento ela é assimétrica, né? Um lado perde mais elasticidade do que o outro. Na hora que ele vai esticar, isso gera, né, como se tivesse ali um cabresto ali de cavalo puxando um lado, o outro empurrando, e ele vai acabar entortando. Isso pode gerar as mais diversas deformidades, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Se eventualmente o problema de elasticidade for radial, se for circular, ele acaba afinando. Na hora de esticar, ele não consegue se expandir e isso vai gerar deformidades de volume, que pode ser os afilamentos, um certo afundamento, que pode ser, né, o nosso amigão pode parecer ali uma ponta de lápis, ele é normal na base, na ponta ele afina. Tem o famoso gargalo de garrafa, que ele vem até a metade, depois ele tem uma queda súbita e depois sobe reto. Então tem várias possibilidades. E aí é onde trazem os problemas, porque essas deformidades elas podem trazer dificuldades na hora H. Em relação às curvaturas, se ela for muito acentuada, o sujeito pode não conseguir entrar. Em relação aos encurtamentos, e o sujeito pode, na hora de ficar entrando e saindo no movimento pendular, ele pode acabar escapando. Em relação às perdas de volume, o nosso amigão pode ficar instável, né? Se afinar muito na base, na hora de você tentar meter, ele fica dobrando, ele fica saindo. Então, essas são as dificuldades. Ontem mesmo eu atendi um paciente que achou uma coisa estranha no amigão. Eu fui ver, ele tinha uma pequena placa no meio do amigão. Essa placa caracterizava a doença de Peyronie, ele recebeu esse diagnóstico, porém ele não tinha deformidade, não tinha encurtamento, porque era uma placa que ficava bem no septo. Então, nem todo mundo que tem Peyronie tem curvatura, nem todo mundo que tem Peyronie vai ter ali uma dificuldade, vai ter que tratar ou vai ter que operar. Mas eu falei, cara, você pulou uma fogueira grande.
Parabéns aí. Você tem que esperar, essa doença ela tem duas fases muito bem estabelecidas. Uma fase inicial, que é uma fase inflamatória, onde essas placas elas estão se formando, onde elas têm um componente inflamado, é quando você pega e pode ser dolorido, pode doer durante a rigidez. Nem todo mundo tem dor, tá, gente? Só 30% dos homens têm dor. E depois que passa essa fase aguda, que demora alguns meses, em geral em torno de 6 meses, podendo se estender até 1 ano, essa doença ela estabiliza, não muda mais. E aí é nessa hora que você toma a decisão se essas deformidades elas vão precisar de tratamento ou não. Se for, que nem o meu paciente de ontem, que é só uma placazinha no meio, que é um endurecimento, mas que não atrapalha a rigidez, não atrapalha a penetração, então você não precisa fazer nenhum tratamento específico. Porém, se tiver deformidades, aí a gente vai ter que buscar, né? Alguns tratamentos, pode ser feito terapias de tração, para tentar recuperar parte da elasticidade, parte do tamanho que foi perdido. Só que, gente, as terapias de tração você recupera pouco, eu diria. O que é mais efetivo, se você realmente estiver incomodado, são, infelizmente, as cirurgias, em que você não deixa exatamente como era antes, mas que você recupera mais do que foi perdido. Existe uma diferença entre o amigão ser torto e ele ser, como você falou, penso. Então, torto é quando você olha para a haste e a haste ela tem um ângulo durante a haste, que é diferente dele ser penso, dele só apontar para o lado direito ou para o lado esquerdo. Na verdade, a maior parte dos homens tem o amigão levemente penso, porque isso está relacionado aos ligamentos suspensórios. Então, o nosso amigão ele é preso no osso púbico através dos ligamentos suspensórios. Esses ligamentos eles são como se fosse uma rede que abraça ali, se abraçando e sustentando ali a base do seu amigão. E esses ligamentos eles podem ser um pouco assimétricos, tem um lado um pouco mais flácido, o outro lado mais tenso, outro menos tenso. E isso faz com que o seu amigão ele aponte para lá ou aponte para lá. Só que se você olhar na haste mesmo, ele é reto. Isso não é considerado curvatura. Se você pegar o seu amigão e esticar, né? Geralmente esse ligamento ele é frouxo, se você retificar, ele retifica. Diferente da curvatura. Se quando ele está bem duro, você não consegue retificar. E é esse ângulo aqui que muitas vezes atrapalha aí a penetração. Como que você diferencia a doença de Peyronie do pênis curvo congênito? Então, o sujeito que tem um pênis curvo congênito, ele sempre teve o amigão torto. Geralmente, o pênis curvo congênito está relacionado a uma assimetria e não a uma perda de elasticidade. É só você parar para pensar. Por que a banana ela tem aquele formato torto? Porque ela é assimétrica, ela tem um lado maior do que o outro. Então, homens que, por exemplo, durante a adolescência já vai desenvolvendo um amigão torto, é porque eles têm uma assimetria. A natureza é assimétrica. Nós não somos perfeitos. E aí o sujeito pode ter ali uma lateralidade, para cima, para baixo. Só que a grande questão, meus amigos, é que o homem que tem um amigão congênito, ele tem um amigão muitas vezes até maior, acima da média. Ele não tem encurtamentos, porque essas assimetrias geralmente são acompanhadas de hipertrofias. Eles são um pouco maiores mesmo. Não tem elasticidade, são pênis grandes, são pênis muito bons. Diferente do Peyronie, que é um sujeito que tinha um amigão reto, e aí por desenvolver ali alguma placa, alguma alteração de elasticidade, ele encurta e entorta, que ele teve um trauma. Então, se, por exemplo, o sujeito tiver uma lesão, uma fratura, em que há uma ruptura da túnica, quando essa túnica, né, porque lembra, o pênis não tem osso, então ele não pode fraturar, mas ele tem uma túnica de revestimento interno, e essa túnica, se ela tiver uma ruptura, o sujeito vai ter o que a gente chama de fratura, ou de lesão, talvez o que o Cris esteja comentando. E aí, num primeiro momento, vai haver uma cicatrização dessa ferida. E essa cicatrização gera ali uma retração. Isso pode gerar deformidades temporárias. Depois que essa cicatrização ela é finalizada e a ereção vai voltando ao normal, muitos homens voltam a ter ele reto. Só que não se engane, homens que têm essas fraturas, que têm essas lesões, esses machucados na túnica, eles têm uma tendência maior que a partir desse processo que foi traumático, ele desenvolve uma cicatrização excessiva e plaques, daí ele acaba desenvolvendo Peyronie. Na verdade, a doença de Peyronie, gente, ela é uma doença muito difícil, porque a medicina não tem uma solução muito boa para as doenças fibróticas, doenças que você perde elasticidade. Uma das principais características é o fato do pênis ter essa capacidade de se expandir. E é por isso que as cirurgias, apesar de elas retificarem, elas não devolvem a elasticidade. É por isso que o amigão nunca vai ficar exatamente como ele era antes.
E aí existem diferentes técnicas de cirurgia, como a cirurgia de plicatura, que é você trabalhar ali no lado longo para retificar. Nessa aí, é o que a gente chama que vai diminuir o lado longo. É claro que nenhum dos homens quer diminuir o seu amigão, mas o problema é que essas cirurgias não é que você vai diminuir a doença que diminuiu o seu amigão. Você vai apenas fazer um alinhamento ao que foi perdido. Aí você pode pensar, pô, doutor, nenhum homem em sã consciência vai fazer uma cirurgia de retificação em que vai diminuir. Saibam vocês que essa é a cirurgia mais utilizada no mundo, porque ela é uma cirurgia mais simples. Ela tem ali 0% de complicações graves. Se eventualmente você não gostar, você pode eventualmente fazer outras cirurgias depois. Então, ela é a cirurgia mais utilizada nesse cenário. Muitas vezes, para homens que têm um pênis curvo congênito, que já tem um pênis grande, ela se adequa ainda mais. Existem cirurgias que você vai trabalhar no lado curto, em que você vai ver ali onde tem a placa, onde tem as retrações, fazer cortes. E aí, em vez de diminuir o lado longo, você vai tentar ali alongar o lado curto. E aí, obviamente, como esse lado é mais curto, na hora que você retifica, vai ficar uns buracos, uns espaços faltando. E esses espaços são cobridos com novos tecidos, com enxertos. O mais comumente utilizado no Brasil é enxerto de pericárdio de boi, que é o tecido que reveste o coração dos bois. É claro que isso é muito bem trabalhado, tirado as células, é altamente compatível com a espécie humana. E ele tem ali ele cria uma matriz, uma margem para que o seu pênis cicatrize e ele fique mais reto. Só que essa cirurgia, gente, ela também é um pouco mais complicada, porque você mexe na ereção, mexe nos nervos. E, por fim, as cirurgias mais complexas são aquelas que você utiliza próteses penianas, para você fazer incisões, retificar, tratar a curvatura. E aí, quando você coloca uma prótese dentro, ela ajuda a expandir e recuperar parte do que foi perdido. Só lembrando, gente, que não é só colocar a prótese. Colocar a prótese vai retificar, mas ele vai continuar menor. Então, existem hoje algumas técnicas chamadas de técnicas de expansão, em que, além de colocar a prótese, você faz essas incisões para soltar ali a área da retração, para que ele consiga recuperar parte do que foi perdido. Como eu falei para vocês, você não recupera 100% mais, porque houve uma perda global de elasticidade, e esse é um problema. Então, gente, eu trabalho sempre aqui com vocês as questões de confiança, né? O homem tem que aprender a desenvolver a confiança, porque a confiança é tudo para o homem que quer mandar bem na hora H. Então, tem homens que se preocupam muito com o formato do seu pênis, se ele é torto, se ele é pequeno. E é claro que a gente tem que, né, a ciência está aí para tentar te dar a oportunidade de melhorar o seu funcionamento, melhorar a sua estética, melhorar a sua autoconfiança. Mas o mais importante mesmo, é claro que você tem que ter um amigão minimamente alinhado para que você seja capaz de ter uma vida sexual saudável. Mas uma vez que você consegue, você tem que se preocupar com outras coisas. Preocupar em cuidar dos 3 fatores, né? Nosso corpo ativo, nosso pau supremo, aí sim ele merece um pouco de atenção, e desenvolver uma mente blindada. Quando você alinha esses 3 fatores, e aí você vai ser capaz de dar prazer a qualquer parceira que você tiver, enfim. Esse é o princípio aqui. É claro, eu estou dando aqui um conteúdo educacional para vocês entenderem dessas doenças, saberem que elas são comuns. Se você vê alguma coisa no seu amigão, não se desespere, porque pode não ser peroni, e mesmo sendo peroni, ele pode não ser grave. A maioria dos homens que tem peroni talvez nem saibam que tem, porque, como eu disse, às vezes ele traz alterações muito discretas, placas muito pequenas. Inclusive, se você for em médicos e em médicos urologistas que não são dessa área, talvez eles nem consigam identificar essas placas. Às vezes, o peroni simplesmente se manifesta como um leve encurtamento do amigão. E é por isso que homens acham que ele pode diminuir com a idade. Às vezes o sujeito ali a barriga cresceu, está sedentário, ele nem percebe que encurtou de verdade, só que, enfim, às vezes ele não está muito interessado mais no pastelzinho de pelo. E acaba que ele nem percebe. Então, obviamente que, se você achar alguma coisa, procure um médico para uma avaliação. A princípio, não se desespere. Existem tratamentos cirúrgicos para os casos mais graves, e para os casos iniciais eu costumo recomendar a tração, que é uma terapia não invasiva. Dá trabalho você adquirir aqueles instrumentos de tração, mas que você mantenha ele constantemente esticado com o intuito de melhorar a elasticidade, porque o problema da doença é esse, diminuição de elasticidade. É por isso, meu amigo, que se você ficou até aqui, eu quero te fazer um convite muito especial. Nos próximos dias, eu vou abrir poucas vagas para a próxima turma do meu treinamento online.
que é o desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias. Para participar é bem simples, é só você clicar no link que está aqui fixado no primeiro comentário para você fazer a sua pré-inscrição. Daí você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp e lá você vai receber uma oferta especial para poder participar dessa próxima turma. E essa oferta eu já garanto, eu não vou divulgar aqui nas redes sociais, é só para quem estiver nos grupos de WhatsApp. Beleza? Então, meus amigos, até lá!